Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. As salas de aula já estão vazias, mas estão esperadas férias de Natal, mas as cantinas das escolas continuam cheias. Muitas pelo país vão estar abertas durante a pausa letiva para garantir alimentação aos mais novos. Estima-se que milhares de alunos dependam das refeições da escola por causa das dificuldades familiares. No Norte, 7 municípios aderiram ao esforço de manter as cantinas abertas. No Porto e em Gaia são 5.000 os alunos que vão beneficiar desta medida. A par das cantinas, alguns municípios decidiram também manter a escola aberta com atividades para o pré-primário e para o primeiro ciclo. A sugestão para esta medida foi feita pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. As férias natalícias começam esta segunda-feira. Tem um ano da demolição da Torre 5 do bairro do Aleixo. Segundo a autarquia, já foram realojadas 127 famílias. Bastaram 8 segundos para a implosão da Torre 5, imagens transmitidas em direto que certamente nenhum morador irá esquecer. No bairro em que chegaram a morar 1.300 pessoas, restam agora cerca de 600. No âmbito do projeto desenhado pela Câmara, cerca de 40 famílias não tiveram direito a realojamento por se considerar não cumprirem os requisitos de atribuição da habitação municipal, adiantou o Gabinete de Comunicação da autarquia. Mouzinho da Silveira, Fernão de Magalhães, Musas e Leal foram os locais escolhidos para instalar 4 empreendimentos na Baixa e no centro da cidade, com vista a acolher os residentes. Construído há 38 anos, o bairro do Aleixo esteve sempre associado ao tráfico e ao consumo de droga. A demolição do bairro continua, segundo a autarquia, em 2013. Os portugueses estão mais contidos nesta quadra natalícia. Um estudo da Deloitte aponta para uma redução de 13,5% nos gastos com prendas e produtos alimentares neste Natal em relação ao ano passado. Nas ruas, os portugueses confirmam o cenário de poupança generalizada. No balanço de 2012, certamente estará o aumento da carga fiscal para os contribuintes, os cortes nos subsídios e agora, no fim do ano, a contenção que as famílias portuguesas mostram perante a época de festas. De olhos postos em 2013, os gastos diminuem no mês em que outrora o comércio ganhava o ano. Longe vão esses tempos e assim mostram os estudos. Segundo a Deloitte, os gastos com as prendas de Natal e com a passagem de ano vão cair 13,5%. Contas feitas, por lá, os portugueses vão gastar 464 euros, contra os 530 do ano passado. Neste orçamento já se incluem as prendas e as refeições. Para presentes haverá 233 euros e para produtos alimentares estão destinados os restantes 162 euros. Mas as contas definitivas só poderão ser feitas no próximo ano. Para já, nas ruas, confirma-se a tendência para gastar menos que em 2011 ou até nada. Os motivos são variados, desde o desemprego, pensões baixas e o medo do próximo ano. Eu em prendas não vou gastar nada, porque não podemos. As reformas são pequeninas. Meu marido, olha, faz hoje 87 anos. Eu tenho 84. Não dá. É o mínimo dos mínimos, que não se pode. É uma coisinha para os netos, nem para o marido, nem para mim, que não há problema, porque a gente também está a evitar umas coisinhas para o neto e para a nora, que eu ainda vou passar, se Deus quiser, o Natal. E não há para mais nada, porque não se pode. Menos que o ano passado, então? Oi, menos, mas quanto menos? Não há subsídio, não há nada. Meu marido também da função pública não teve aumento. Estão a tirar ainda. Nada. E então porquê? Porque não tenho dinheiro, porque o governo tirou-me. E o ano passado deu prendas? Dei prendinha assim. Não vou gastar. Olha, a minha filha não tem, porque está para o desemprego. E ele é reformado, tirar-lhe o dinheiro que devia ser para prendas. Então eu não comprei nenhum ainda. Nem vou comprar nada. Olha, estou a pensar em não gastar dinheiro nenhum. Não estou a pensar em gastar... É subjetivo, mas dadas as dificuldades que se avizinham, ou que já estamos a ter, é praticamente impossível fazer compras. E o ano passado, em 2011, deu prendas? Dei prendas, o ano passado dei prendas. O que é que mudou de um ano para o outro? A conjectura, aliás,
vem-se agravando cada vez mais. Isso é sabido por todos, não é? E este governo parece que não tem capacidade de discernimento, só consegue alimentar a crise. Muito pouco. Estou desempregada, muito pouco. Mas isso em valores dará mais ou menos, sabe, de dizer uma média daquilo que espera No ou quanto é... mínimo 200 euros para aí. E o ano passado gastou mais? Talvez mais um bocadinho. O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou que a vida está muito mais cara, não é? Além do desemprego que eu estou, não é? Tenho a minha filha a estudar e é muito complicado. Olha, o que gastei já está aqui. Não tenho mais dinheiro para gastar. 17 euros. E é para quem? É para mim. Então não vai dar prendas a mais ninguém? Eu já dei uma prendinha à minha neta que, pronto, coitadinha, ela precisa. Dei-lhe umas botinhas. E não está a pensar gastar mais nada? Não, porque não posso. As minhas reformas são 323 cêntimos e agora com o subsídio e a renda da casa é muito cara, estou sozinha. Fez diferença do Natal do ano passado para este ano? Faz diferença? Ai, faz diferença, faz menina, faz muita. Gastou mais dinheiro o ano passado? Ai, gastei. Ano passado havia mais um bocadinho e este ano tem que se poupar, porque diz que o mês de fevereiro que vem aí muito mal e eu tenho medo. Pouca coisa. Normalmente nós gastamos sempre pouco, só mesmo para os miúdos, à volta de 50, 60 euros no máximo. Mas está a gastar menos que o ano passado ou mantém-se? Mais ou menos a mesma coisa. Não dá para alargar mais o orçamento para prendas? Exatamente. Então porquê? Isto está a ficar um bocadinho muito complicado, os rendimentos cada vez são menos e temos que começar a poupar. Nada. É que nada mesmo. E então porquê? Porque não há dinheiro. Olha, neste momento tenho um negócio que não dá nada. Não tenho direito à reforma. Já tenho 63. Os meus sobrinhos estão todos criados e a trabalhar. Portanto, não me preocupam. O pouco que tenho é para gastar comigo. O ano passado deu prendas? Não, já há 3 anos que eu acho que não dou prendas. E não sei, não faço a mínima ideia. Sei lá, 100 euros, 200 euros talvez, mas não tenho ainda esse orçamento feito. Mas menos que o ano passado? Menos que o ano passado. Então porquê? O que é que mudou de 2011 para 2012? Mudou tanta coisa, como sabe, mudou todo o nosso enquadramento e, portanto, nós temos que pensar mais no futuro e temos que poupar mais no presente. Nem a quadra deste Natal faz, ao que parece, abrir os cordões das bolsas dos portugueses a pensar no futuro, poupam no presente que é hoje e que é também de Natal. Seguimos com a atualidade regional. Um ano da demolição da Torre 5 do bairro do Aleixo e a CDU reafirmou a necessidade de suspender os planos imobiliários para o local, considerando ainda que a solução encontrada pelo PSD, CDS, PP foi um fracasso. A CDU, no comunicado enviado à agência Lusa, refere que a solução encontrada para o bairro do Aleixo é mais uma solução inovadora de Rui Rio e da coligação PSD-CDS que acaba em fracasso, em detrimento dos moradores do Aleixo, da autarquia e até da cidade. Um acidente na VCU hoje pela manhã envolveu 5 viaturas e provocou 5 feridos ligeiros. O acidente deu-se no sentido Arrábida-Freixo e levou ao corte do trânsito nos 2 sentidos. Os 5 feridos ligeiros foram transportados pelo INEM para o Hospital de São João. A Câmara de Matosinhos lançou o desafio e mais de 3.000 matosinhenses aceitaram. A autarquia deu a conhecer as contas para 2013 e pediu a opinião aos cidadãos através de um inquérito. Um desafio aceite e que surpreendeu o autarca, que diz estar particularmente satisfeito e surpreendido com o nível de adesão da população. 2 estabelecimentos de diversão noturna na Baixa do Porto foram encerrados preventivamente pela Autoridade Nacional para a Segurança Alimentar e Económica. A ação policial decorreu entre a meia-noite e as 4 da manhã de domingo e tinha por objetivo a fiscalização e prevenção criminal em estabelecimentos de diversão noturna. Para além do encerramento dos 2 estabelecimentos na operação, que também envolveu a PSP e a Polícia Municipal, foi ainda detido um indivíduo por tráfico de estupefacientes e outras 3 pessoas foram identificadas por consumo de substâncias ilícitas.
O maior presépio em movimento do mundo está na freguesia de Sampaio do Leixo, no concelho de Santa Maria da Feira. O que surgiu de uma paixão pessoal por artesanato do diretor da empresa Cavalinho materializou-se num presépio que junta o tradicional nascimento de Jesus, mas também o que de melhor se faz em Portugal. No total, são mais de 1.500 metros quadrados, onde estão expostas mais de 700 figuras, algumas até em tamanho real. O presépio em movimento da marca portuguesa Cavalinho é um dos maiores do mundo e único na região. Presença habitual no exterior da fábrica em Sampaio de Oleiros há já 7 anos. A mostra é o resultado de uma paixão pessoal de Manuel Jacinto por presépios e da vontade deste empresário de não querer deixar cair uma tradição que preserva desde os tempos de juventude. Havia a tradição em frente às fábricas e muitas nas casas particulares, que ainda existe, em muitas casas, mas principalmente a nível de fábrica, portanto, enfeitar para a altura do Natal. E essa tradição derivada às crises económicas, eu penso que não, isso não é a justificação total, mas se calhar o desinteresse das pessoas é uma tradição que está-se a perder ao longo dos tempos. E então foi o revivar essa tradição, trazer que é preciso... não é só o trabalho, é preciso mostrar qualquer coisa e foi se calhar esse impulso de não deixar cair no esquecimento uma quadra tão bonita e que realmente está a começar a ficar esquecida. O maior presépio do mundo em movimento combina as tradicionais cenas religiosas com vários aspectos da vida do antigamente e algumas áreas dedicadas ao entretenimento dos mais novos. A viagem pode começar, por exemplo, pela chamada gruta em frente à fábrica, onde estão representadas profissões típicas da região, como a olaria e a carpintaria, e também a música típica portuguesa, através de um rancho folclórico. Seguem-se depois 5 grandes áreas do outro lado da rua, onde há ciclistas a fazer a volta a Portugal num percurso ladeado por um comboio e relatado pela rádio, uma procissão com arcos iluminados, cascatas e percursos de água, onde há peixes e musgos reais, as 48 cenas dedicadas à vida de Cristo e à época em que viveu, cenários em tamanho real que representam a aparição da Senhora de Fátima aos pastorinhos, uma banda de Pais Natal e a Branca de Neve e os 7 Anões. Se vierem ver só a questão que é do presépio, começa a ser saturante, principalmente para as crianças. E temos de ter qualquer coisa que distraia, que as pessoas se sintam alegres em ver, recordar, principalmente as pessoas mais velhas, tornarem-se mais pequeninas e recordar o que era antigamente. E ensinar aos mais novos certas profissões que aqui temos, que existiam antigamente, que é o caso dos madeireiros, o caso dos carpinteiros, portanto, as vindimas, muitas outras profissões que as pessoas mais velhas e que nós víamos com satisfação a transmitir aos pequeninos. Olha, era assim, o teu avô trabalhava. O presépio e a bênção do Papa João Paulo II à irmã Lúcia são as grandes novidades deste ano. As figuras em tamanho real foram concebidas por fabricantes de manequins de forma a exibirem as verdadeiras feições das personalidades retratadas. Já as restantes peças que compõem o maior presépio do mundo em movimento são construídas a partir de materiais diversos, como o barro, a madeira e o ferro, e foram, na sua grande maioria, construídas por artesãos portugueses, mas também estrangeiros. Aqui há peças fabricadas em Espanha e Itália, mas a montagem, essa é inteiramente portuguesa e começa muitos meses antes da abertura do presépio ao público. Isto é um ano inteiro. Aliás, nós, pronto, peças já que estamos a começar a mandar confeccioná-las já para o próximo ano. Depois disto, o presépio está aberto até finais de fevereiro, inícios de março. Mal se encerra o presépio, começamos a tirar as peças que é para manutenção, principalmente as peças de movimento, algumas de pintura, também é preciso reciclar a pintura. E verdadeiramente, a decoração começamos em meados de junho. Portanto, são muitos meses e
e muito trabalho que aqui temos, não é? Todos os anos são muitos os voluntários que participam na montagem do maior presépio em movimento do mundo. Há dias em que chegam a estar 24 pessoas em simultâneo a trabalhar nesta exposição. Entre elas estão carpinteiros, serralheiros, eletricistas, mas também enfermeiros e engenheiros que vêm apenas por um único motivo. É a paixão, principalmente a paixão. Eu posso lhe garantir que tivemos aqui pessoas de uma área profissional muito vasta, inclusive às vezes até às 2 e 4 da manhã. Um dos eventos que mais visitantes traz a Santa Maria da Feira, o presépio da Cavalinho recebe todos os anos centenas de excursões vindas de todo o país. Aberto todos os dias, das 8 da manhã à meia-noite, o maior presépio em movimento do mundo está em exposição em Sampaio de Oleiros até ao final do mês de fevereiro. Está mesmo a chegar o Natal. Seguimos com o comentário neste jornal com o João Ribeirinho Soares. Olá, João, seja bem-vindo. O nosso primeiro tema leva-nos até ao bairro do Aleixo. Fez ontem exatamente um ano da demolição da Torre 5. Muitas famílias já foram realojadas, mas outras tantas, cerca de 40, não preencheram os requisitos para a habitação municipal. Então, como é que estas pessoas estavam nesta Torre 5, João? Antes de mais, a questão do bairro do Aleixo e deve ser bem explicada, porque, em geral, a oposição ao Executivo Camarário tende a entrar a cavalgar uma onda de demagogia em volta da questão do bairro do Aleixo, assim como as questões relacionadas com os bairros sociais. Não esquecer uma coisa, aliás, duas ou três. A cidade do Porto tem 30% da sua população a viver em fogos municipais. 2. Este Executivo Camarário, quando decidiu ir quando ganhou as eleições pela primeira vez, elegeu 3 prioridades fundamentais de atuação. Uma delas, que já vem dos 3 mandatos, é a coesão social e a habitação social. E depois temos um terceiro problema. Tínhamos, e ainda temos, que ainda não está resolvido, um problema gravíssimo no bairro do Aleixo, em volta do bairro do Aleixo, que era a questão do tráfico de droga. Pronto. E grande parte dessas famílias que obviamente que a Câmara, ao demolir uma habitação social, tem um projeto para realojar famílias e as famílias que não estão a ser realojadas é porque efetivamente não cumpriam critérios necessários para serem utentes da habitação social. Como tal, o porquê delas lá estarem, temos muitos casos. Temos desde casos de famílias que usufruíam do espaço do centro comercial da droga, que era o bairro do Aleixo. Temos casos e a questão da droga não era para todas, mas também temos obviamente casos de pessoas que estavam a viver no bairro do Aleixo, assim como temos casos que vivem em muitos outros bairros da cidade. Isto não se centra só no Aleixo. Se fizesse uma investigação profunda a todos os bairros, iria-se encontrar casos desses. Ou seja, claro as pessoas que usufruem da habitação municipal, neste caso, claro que é a única questão. Obviamente que as pessoas tendem a trabalhar para melhorar as suas condições de vida. Naturalmente. Não é? Pronto. Não esquecer, como eu disse inicialmente, que o Porto tem mais de 30% da sua população a viver em fogos municipais. Ora bem, ou gerir este parque habitacional e todos estes utentes é uma tarefa de veras hercúlea. Por isso a Câmara Municipal já tentou, e bem, diversas iniciativas no sentido de responsabilizar as pessoas pela sua habitação, de vender fogos municipais aos utentes, todo um rol de iniciativas no sentido de diminuir o peso que isto tem na Câmara Municipal. Portanto, toda esta gestão logística do parque social e de todos os utentes é uma coisa muito complicada. Portanto, é óbvio que em 900 famílias que lá viviam, se 40 não estavam em condições, estamos a falar de 5% das famílias que viviam no bairro do Aleixo. A oposição tende em dramatizar. A CDU ainda agora veio dizer que
que devíamos suspender a questão da demolição e os projetos imobiliários. Começam logo a cavalgar uma onda de demagogia enorme à volta disto, mas nós estamos a falar de 5% das famílias. É preciso que as pessoas entendam. Mas há aqui ou não especulação, ou a especulação imobiliária de que na altura, há um ano, tanto se falava? Delfino, eu acho que há especulação em todo lado, quer dizer, eu enquanto investidor, eu quando vou investir, por exemplo, sei lá, comprar, quer que seja, no sentido de ganhar dinheiro, quando vou fazer um investimento para ganhar dinheiro, eu estou a especular, eu estou a achar que ali vou conseguir criar valor e retirar um retorno financeiro para mim. Portanto, é normal que qualquer pessoa que vai investir o seu dinheiro e que vai arriscar queira ganhar alguma coisa com isso, não é? Criar emprego, criar riqueza, produzir. Como é óbvio, eu não consigo então perceber o que é que significa esta especulação. Se nós temos um grupo de empresas, de investidores que querem investir ali, é porque vem potencial imobiliário que lhes vai permitir ganhar dinheiro para, entre outras coisas, realojar as pessoas que lá estavam a viver e ainda ter dinheiro para cobrir os custos necessários ao projeto imobiliário e ainda ganhar o seu lucro. Portanto, eu não consigo entender o ataque que se faz à especulação imobiliária quando, obviamente, é uma coisa perfeitamente normal. Nós falamos exatamente deste... Agora, só um ponto que depois as pessoas vêm-me acusar de eu estar a defender isto e aquilo outro. Uma coisa é a especulação. O que eu estou aqui a dizer, que é normal uma pessoa especular e dizer que vai ganhar dinheiro. Outra coisa é, o que muitas vezes está mascarado de especulação, é comprar terrenos e comprar ativos a um preço muito mais baixo do que aquilo que aquilo realmente vale. Não é o caso. Os terrenos... Aliás, porque toda a gente fala das vistas do Aleixo, portanto não é mesmo o caso. Exatamente, não é o caso porque os terrenos do bairro do Aleixo é um projeto muito caro e ainda por cima, atendendo ao risco que está associado atualmente ao mercado imobiliário, que toda a gente sabe como é que está e não se vendem casas todos os dias, não se trata de um negócio ruinoso para o erário público em que se está a vender a privados terrenos por um preço muito inferior ao que eles realmente valem. Não é isso que se está a tratar e, portanto, eu vejo esta especulação imobiliária, como a oposição tanto quer fazer crer, como positiva. Mas vê que este processo não lhe parece que está a demorar mais tempo que devia? Ou seja, nós falamos de há um ano a Torre 5 foi demolida, 2012 passou sem demolição alguma. Crise financeira. Portanto, para se obter financiamento para o que quer que seja, não é fácil. Associado a isso, temos uma crise no setor imobiliário, que é exatamente, concretamente, com o que estamos a falar. A área de negócio. A área de negócio é o setor imobiliário, tem uma crise enorme e portanto, se arranjar financiamento para qualquer investimento já é difícil, quanto mais para o investimento na área do imobiliário. E em terceiro lugar, estamos a falar de pessoas e, portanto, não é à toa que isto está a demorar. Está a demorar porque é preciso realojar pessoas, não se vai de um momento para o outro romper laços familiares e sociais que as pessoas têm e, portanto, é normal que isto seja um processo demorado. Se nós vivêssemos na China ou na Coreia do Norte, que é normal o Estado decidir pelas pessoas, o bem comum de toda a gente, chegavam lá e metiam uma bomba em cada torre, mandavam aquilo abaixo e se calhar nem se preocupavam com a saúde e com a saúde pública e com a integridade física das pessoas. Mas pronto, esse não é o caso. Nós vemos em Portugal, num Estado de Direito, e estão pessoas envolvidas, e a Câmara também é uma pessoa de bem, os investidores são pessoas de bem, e portanto não estamos aqui a querer resolver esse problema de um dia para o outro sem pensar com as consequências, não é? Ainda uma reação ao nosso segundo tema, João. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho defendeu a necessidade dos reformados com pensões mais elevadas, também eles contribuírem mais. Disse ainda que achava que esta postura do Governo não viola a Constituição da República. Mas na prática não é isto que vai acontecer se o orçamento for para 2013 for promulgado, ou seja, o regime de contribuições vai ser alterado. Sim, todos vamos
todos vamos pagar mais, isso é certo. Agora, o que eu vejo... Há aqui algum receio A grande conclusão que eu tiro das Primeiro-Ministro? declarações do Primeiro-Ministro centra-se no facto de ele ter dito que as pessoas que estão com pensões mais altas não contribuíram o suficiente para as receber. Isso... Na prática é assim com todas? Pronto. Ou vai dependendo dos anos? Mas a questão é a seguinte, o que o Primeiro-Ministro disse, apesar de se calhar ter alguma razão de o ter dito, deve levar a classe política a pensar e a refletir e a apurar responsabilidades, isto acima de tudo, a apurar responsabilidades de todos os erros que foram cometidos no passado. Porque grande parte destas pensões, que algumas pessoas dizem milionárias, muito acima da média, foram e existem e as pessoas usufruem delas muitas das vezes por causa de decisões políticas menos pensadas ou que davam mais... É isso? E isso aí é a grande conclusão que eu tiro das declarações do Primeiro-Ministro. É preciso apurar responsabilidades, as razões que levaram estas pensões a existir, ou as pensões que ele está a apontar o dedo. Este sistema pode de alguma forma ser alterado ou não? Vai ser alterado, mas a partir daqui... Eu, enquanto jovem, considero uma falta de solidariedade intergeracional enorme estarmos a ter que pagar, ainda por cima num momento em que a pirâmide etária está a se inverter, ou seja, vai haver menos contribuintes, cada vez mais vai haver menos contribuintes para o futuro. E eu acho uma falta de solidariedade intergeracional tremenda ter o Estado a garantir pensões maiores com um certo valor. Por exemplo, eu não vou estar agora aqui a tirar um valor ao ar, mas, por exemplo, acho uma falta de solidariedade intergeracional imensa o Estado garantir pensões, por exemplo, acima de 3.000 euros. E eu sou perfeitamente favorável e defendo, sem problema absolutamente nenhum, que as pessoas devem juntar o dinheiro e constituírem a sua pensão da forma que bem entenderem. E mais, se essa mesma pessoa contribuir para si própria, para ganhar numa pensão, para retirar da sua pensão 100.000, 200.000, 300, 500.000 euros por mês, acho muito bem, a pessoa juntou esse dinheiro e merece ganhá-lo. Agora, não acho bem que o Estado, por meia dúzia de decisões políticas e critérios absolutamente lastimáveis, esteja a pagar pensões acima de 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil euros. Isso não acho bem. João, obrigada pelos seus comentários, até para a semana. Nós seguimos agora a conhecer a capa do jornal Audiência. A Audiência está nas bancas amanhã e tem como título destaque a Junta de Santa Marinha, que ofereceu 400 cabazes e 650 almoços de Natal. Destaque ainda para Matosinhos, com o Vasco Pinho em entrevista, e mais ao lado, na política também, Joaquim Leite não descarta a possibilidade de futura candidatura à União das Freguesias de Santa Marinha e também da Aforada. E quanto à sociedade, a Loja das Lamparinas está em cena no Rivoli até ao dia 22 deste mês. Tudo isto e todos estes títulos para conferir amanhã no jornal Audiência nas bancas. Agora as previsões do tempo para amanhã. Chuva em geral para todo o território, só o Alentejo e o Algarve escapam aos aguaceiros. Quanto às máximas, 16 graus para o Porto, 17 para Lisboa e 18 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.